Olá, seja bem-vindo a mais uma quarta de estudo online da Batista Vila Formosa. E eu tenho certeza que mais uma vez vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E é bom ressaltar que quando nós aprendemos mais, conhecemos mais da palavra do Senhor, além de nos aproximarmos mais do Senhor, nós conhecemos cada vez mais a vontade dele para as nossas vidas. Tenho certeza que nós vamos sair daqui edificados nessa oportunidade. Não saia daí, nós vamos ter uma participação musical, depois do estudo com o pastor Gabriel Porto. No final eu retorno com as nossas comunicações e aproveite aí para compartilhar. Nós estamos pelo Facebook e YouTube, convide os seus amigos e participe conosco. Retorno no final. Graça e paz a todos, é com grande prazer que eu convido vocês para poderem participar de mais uma quarta-feira de estudo aqui na Batista Vila Formosa.
Dando continuidade da semana passada, onde eu passei para vocês o livro de Atos, hoje nós vamos entrar no próximo grupo de livros. Então, no Novo Testamento nós já vimos Evangelhos, vimos o livro histórico que é Atos, e agora nós vamos entrar nas chamadas Epístolas Eclesiásticas, também conhecidas como Cartas Paulinas. Quais são elas? Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses e a carta aos Hebreus. Nós vamos dividir o estudo das cartas eclesiásticas em 2 encontros, 2 quartas-feiras. Hoje eu vou falar com vocês sobre as primeiras 4, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e Gálatas. E na próxima quarta-feira, de Efésios em diante, para que nós possamos fazer uma boa divisão. Então eu quero começar, sem mais delongas, falando sobre a carta aos Romanos. É importante nós entendermos que a sequência em que as cartas aparecem no Novo Testamento não é a ordem em que elas foram escritas. Se você se lembrar da cronologia do Novo Testamento que nós tivemos algumas semanas atrás, eu fui explicando em que momento cada uma das cartas foi escrita. Por exemplo, as 2 primeiras cartas paulinas do Novo Testamento são 1ª e 2ª Tessalonicenses, que estão lá no finalzinho, na sequência do Novo Testamento, né, na sequência dos livros da Bíblia. Então, em cada carta eu estou colocando aqui o ano em que ela foi escrita aproximadamente e a ocasião em que ela se desenvolveu. A carta aos Romanos, ela foi escrita por volta do ano 58 d.C., durante a 3ª viagem missionária de Paulo. Então já foi nos últimos anos do ministério de Paulo. Por isso, ela tem uma teologia mais bem desenvolvida do que as primeiras cartas, que é na ordem em que foi escrita, né? A carta aos Romanos, ela é uma carta que eu posso dizer sensacional. É lógico que todos os livros da Bíblia são importantes, os do Novo Testamento mais ainda, mas na carta aos Romanos, Paulo conseguiu sintetizar valores preciosíssimos a respeito da doutrina da salvação. A carta aos Romanos é praticamente um livro de teologia, onde ele dedica a maior parte da carta falando sobre a doutrina da salvação. No primeiro capítulo, ele já começa falando que toda a humanidade foi contaminada pelo pecado. Ou seja, que não existe melhor nem pior, mais santo nem menos santo. Todos nós sofremos com o pecado de Adão e somos igualmente pecadores. Né? No capítulo 1, verso 16, diz assim: "Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro judeu, depois grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça." E aqui ele continua desenvolvendo esse conceito de que toda a humanidade é igualmente pecadora, que os judeus não são melhores que os gentios por terem um conhecimento mais elevado a respeito de Deus. Depois, no capítulo 2, ele vai dizer que, em consequência disso, tanto judeus quanto gentios são alvos do juízo divino, estão sujeitos ao juízo divino, mesmo aqueles que não conhecem o Evangelho. Né? Como assim? Olha o que diz lá no verso 14 do capítulo 2, né, verso 14 em diante, ele diz assim: "De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que a lei ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia do juízo, no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho." Então, se todos são pecadores,
todos estão sujeitos a esse juízo da ira divina. Então, nos capítulos 3 e 4, ele vai dizer que não há nenhum justo, que aos olhos de Deus, por obras, pela lei, por práticas humanas, nenhum ser humano é considerado justo. E isso se sintetiza ali no verso 23, vou ler um pouquinho antes, verso 21 em diante, ele diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, aqui ele mostra que tanto o judeu quanto o gentil tem que ser salvo exclusivamente pela fé, e não pelas obras ou por práticas da lei. E na sequência, no capítulo 4, ele vai mostrar o exemplo de Abraão, que Abraão, existindo antes de Moisés, antes da lei, ele foi salvo pela fé e não por obras ou práticas depois prescritas na lei de Moisés. Depois, no capítulo 5, Paulo vai explicar que essa justificação que traz a fé, ela pode alcançar todos os homens. Ele faz um paralelo entre Adão e Cristo. Da mesma forma que em Adão todos morreram, que quando Adão pecou, essa queda de Adão afetou todos os homens, o sacrifício de Cristo também afetou positivamente todos os homens, fazendo com que Deus derrame a sua graça sobre todos os homens, para que eles tenham condições de crer para ser salvos, né? Isso se sintetiza bastante ali no verso 18, onde diz assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Então, os efeitos da queda de Adão são revertidos pelo sacrifício de Cristo. Até que no capítulo 6, ele vai explicar sobre essa consequência do pecado. Verso 23, ele diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E por isso, todo aquele que foi justificado pela fé, ele tem a obrigação de lutar contra o pecado, de resistir ao pecado. E isso Paulo vai explicar no capítulo 7. Né? E ele fala que isso não é uma coisa fácil, porque a natureza caída continua existindo dentro de nós, mesmo nós tendo sido já justificados. Ele diz assim no verso 18 em diante do capítulo 7: sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. E ele mostra esse conflito, essa realidade que todo cristão vive, de querer viver uma vida que é totalmente agradável a Deus, mas ainda eventualmente continuar pecando. Então, no capítulo 8, ele explica como deve ser essa vida vivida pelo Espírito. Ele começa dizendo: agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito e da vida me livrou da lei do pecado e da morte. Eu particularmente gosto muito do capítulo 8 de Romanos, acho ele muito completo, aborda vários temas interessantes, né? Como a certeza da salvação, por exemplo, né? Verso 15 ele diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito, Espírito com E maiúsculo, Espírito de Deus, testemunha em nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, né? Então, no capítulo 9 em diante, ele entra num trecho à parte, onde ele vai começar a falar do povo de Israel. E no capítulo 9 ele fala do passado de Israel, a respeito das origens de Israel, do início do povo de Israel, ali com os patriarcas, quando Deus elege e predestina quem seriam os patriarcas de Israel, a linhagem da qual viria o povo de Deus, da onde viriam os profetas, o povo de Israel, as escrituras e, por fim, o próprio Messias.
E um trecho bastante polêmico, né, que ele diz, faz uma citação lá do Antigo Testamento, dizendo assim, onde Deus fala, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Muitas vezes as pessoas leem isso e falam, nossa, que Deus duro. Então, em outras palavras, eu vou ter misericórdia só de quem eu quiser, eu vou salvar só quem eu quiser. E alguns entendem isso como eleição incondicional. Na verdade, não é eleição condicional, porque o próprio Paulo vai explicar aqui na sequência que é Deus quem salva e ele escolhe quem quer salvar, mas ele tem um pré-requisito que ele aplica para decidir quem ele vai querer salvar e quem ele não quer, que é a fé em Jesus Cristo. Romanos 10, verso 9 em diante, vai dizer assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele crê e confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, esse é o critério que Deus utiliza. A pessoa tem que crer e confessar a Cristo. E aí no verso 9 ele diz, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Mas no capítulo 11, Paulo vai explicar isso no verso 32. Olha o que ele diz ali, que interessante. Ele diz assim, pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Então Deus fala, vou ter só de quem eu quiser. Mas quem Deus quer ter misericórdia? De todos. E é por isso que ele derrama a sua graça sobre todos. Então no capítulo 12, ele começa a falar da mente transformada pelo Evangelho, pelo poder do Espírito Santo que o cristão deve ter. E ele diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o seu culto racional. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui, emendando com essa mudança de tema para uma vida cristã mais prática, ele vai entrando em conceitos relacionados à vida cristã. No capítulo 13, ele fala da sujeição às autoridades, de que nós devemos estar sujeitos aos governos, às autoridades, obedecê-los, orar por eles. E ele tem um trecho aqui que eu gosto bastante, Romanos 13, 3, diz assim, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta espada, ou arma, nos dias de hoje, sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir os que praticam o mal. Então, aquele ditado que diz assim, quem tem medo de polícia é bandido, não foi Paulo que inventou. Você pode ver que ele coloca aqui. Quem deve ter medo da autoridade constituída por Deus, autoridade governamental? Os que praticam o mal. Os que praticam o bem não têm que ter medo da autoridade, têm que respeitá-la. Apenas isso. E aqui, entrando nesse conceito de vida cristã mais prática, ele emenda também no convívio eclesiástico entre os irmãos. O capítulo 14 vai explicar que nós devemos suportar em amor aqueles que são mais fracos na fé. Então, por exemplo, um entende que não deve usar um determinado tipo de roupa, o outro já tem a fé mais forte e entende que não tem problema. Uns entendem que tem alimentos que não devem comer, ou dias especiais que devem guardar, e outros que já têm uma fé mais madura entendem que não precisam nada disso, mas que nós devemos respeitar um ao outro. Aquele que acha que tem que fazer, não deve desrespeitar o que entende que não tem que fazer, e vice-versa. E todos devem suportar em amor uns dos outros, respeitando as diferenças para um convívio saudável. Então, nos capítulos 15 e 16, Paulo dá várias saudações e faz o seu encerramento. E aí nós entramos na primeira carta aos Coríntios.
A igreja de Corinto ela tinha vários problemas. Paulo já começa falando que era uma igreja cheia de divisões, cheia de problemas entre os irmãos, facções. Uns falando sou de Paulo, outros sou de Apolo, que era um pastor da época, outros sou de Jesus, e tinha essas divisões já na época. E ele começa dizendo assim, que o evangelho não é baseado em sabedoria humana, mas que ele é o poder de Deus. O verso 18 diz assim, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Então, muitos estavam ali tentando se basear apenas em sabedoria humana, mas o evangelho é a verdadeira sabedoria, porque é o Espírito Santo que torna o homem capaz de entender as Escrituras e poder ensinar e explicá-la. Então, na sequência, nos capítulos 3 e 4, ele continua falando desses problemas de divisões, facções na igreja, até que no capítulo 5 ele começa a abordar uma questão bastante interessante. Havia um caso de imoralidade lá na igreja, em que um jovem estava tendo um relacionamento íntimo, amoroso, com a esposa de seu pai. O texto não deixa claro se era a própria mãe ou se era uma madrasta. Possivelmente era uma madrasta dele. Provavelmente o pai era viúvo, se casou com uma mulher bem mais jovem e o seu filho, já moço, se sentiu atraído por essa moça e começou a ter um relacionamento com ela, mas assim, abertamente, à vista de todos. Queria até ir na igreja com ela, para vocês terem uma ideia. E Paulo aqui dá orientações severas. Como esse jovem já foi exortado e não quis se arrepender, ele deve ser excluído da igreja, que é o que a gente chama aqui de excomungado, de ser afastado do convívio, não ser mais considerado como cristão. E ele recomenda que a igreja aplique isso. E dentro já desse mesmo conceito, ele começa a falar também de outras questões da vida prática. No capítulo 6 ele explica que os cristãos devem resolver suas diferenças entre eles mesmos, recorrendo a autoridades cristãs idôneas que possam conciliar esses conflitos. E fazer de tudo, evitar ao máximo, para não processar uns aos outros judicialmente e ter que recorrer a juízes ímpios para resolver essas questões. Depois, no capítulo 7, Paulo dá várias instruções a respeito de casamento, divórcio, recasamento, viuvez, como um cristão deve agir diante de todas essas situações. E no capítulo 8, ele dá instruções a respeito de alimentos consagrados a ídolos. Qualquer tipo de alimento que foi consagrado a um ídolo ou a alguma religião, alguma divindade, o cristão deve comer, não deve comer, como lidar com toda essa situação. Então, no capítulo 9, ele começa a defender o seu direito de apóstolo, porque alguns ali diziam que ele não era um apóstolo de verdade, porque ele não era um dos 12 que esteve com Jesus durante seu ministério terreno. Então, ele defende seu apostolado e comprova que ele tem todos os pré-requisitos de apóstolo, porque ele esteve 3 anos com Jesus, como eu expliquei na semana passada. Recebendo o evangelho por revelação do próprio Cristo. E nós temos um versículo muito interessante, olha o que Paulo diz aqui. Não temos nós, ele e Barnabé, o direito de levarmos conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro. Então aqui Paulo testifica que todos os apóstolos, inclusive Pedro, eram casados durante o seu ministério com esposas crentes. Então, isso cai em grande contradição com o ensino católico, que diz que o padre não pode se casar e que Pedro foi o primeiro papa, sendo que o Pedro foi casado durante o seu ministério, já como apóstolo. Esse texto aqui é prova disso. Então, nos capítulos 10 e 11, o 10 principalmente, ele dá vários exemplos da história de Israel, para quando chega ali no finalzinho, ele conclui o pensamento que ele usou desse exemplo de Israel, dizendo assim, verso 12, assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar.
Mas quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Então aqui ele está querendo dizer, não pensa que você é super crente, que você é imune ao pecado, porque da mesma forma que o povo de Israel também conhecia Deus, conhecia a lei e quando foi tentado caiu, você também tem o mesmo risco de cair em pecado. Então, batalhe, esteja sempre atento, alerta, não dê brechas na sua vida para que você não acabe vindo cair em pecado, como ocorreu com o povo de Israel. Então, ele continua falando sobre isso no capítulo 11, até começar a explicar sobre a questão da ceia, como ela deveria ser praticada, a forma correta, o simbolismo correto, tudo isso você vai encontrar no capítulo 11, aliás. E dos capítulos 12 a 14, ele vai também regulamentar a respeito dos dons espirituais, também chamados de dons do Espírito Santo. Ele vai falar ali quais são eles, quando e como utilizá-los da forma correta. Tá? Eu não entrarei em detalhes aqui nesses assuntos, porque em outros estudos de outras disciplinas nós veremos esses com mais detalhes. E no capítulo 15, ele vai falar bastante sobre a ressurreição. Toda a doutrina da ressurreição, o que é a ressurreição, como foi a ressurreição de Cristo, o corpo da ressurreição, o corpo glorificado, como ele será. Então, todas essas questões relacionadas à ressurreição você encontrará no capítulo 15 de 1 Coríntios. E no capítulo 16, ele faz algumas orientações acerca de ofertas, saudações a algumas pessoas e um encerramento. E aí nós entraremos na sequência em 2 Coríntios. 2 Coríntios, o capítulo 1 começa com a introdução. Depois no capítulo 2, olha que interessante, lembra do capítulo 5 lá de 1 Coríntios, em que eles mandam aquele jovem que estava vivendo em imoralidade ser excluído da igreja? O capítulo 2 vai dizer de 2 Coríntios vai dizer que aquele jovem se arrependeu e queria voltar para a igreja, mas ele não estava sendo aceito. Então, Paulo vai complementar aquele ensinamento dizendo, agora que ele já se arrependeu, já cumpriu esse período de disciplina, agora sim ele deve ser aceito, deve ser reintegrado aos irmãos, deve ser perdoado, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Então, aqui, Paulo nos ensina bastante o conceito de disciplina eclesiástica, como disciplinar a pessoa e o que fazer depois que ela se arrepende para ser reintegrada. No capítulo 3, ele vai contrastar a antiga lei, a lei mosaica, com a nova aliança. A nova aliança em Cristo, ele vai explicar que ela substituiu a lei de Moisés e que por isso aquele que é cristão, que entrega a sua vida a Jesus, não precisa mais seguir a lei. E tem um trecho aqui geralmente muito mal interpretado, né? O verso 6, né, do capítulo 3, ele diz assim: ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. Quem aqui já não ouviu essa expressão, a letra mata, querendo dizer que a pessoa não deve estudar teologia, não deve estudar a Bíblia a fundo, porque isso vai esfriar ela como crente? Isso é uma interpretação totalmente fora de contexto e não é o que o texto diz aqui. A letra aqui é a lei de Moisés, então ele está contrastando a antiga aliança da lei com a nova aliança em Cristo, que é a da graça. Da mesma forma que a lei trouxe morte, a nova aliança em Cristo traz vida. É isso que está sendo dito aqui, não tem nada a ver com estudar ou não estudar a Bíblia, viu, irmãos? E na sequência, ele explica que no capítulo 4, que esse poder de Deus que é derramado em nós, ele vem do Espírito Santo e não de nós mesmos. Por isso ele opera em nossas fraquezas. Mesmo nós humanamente estando fracos, o poder de Deus opera em nós. O verso 7 ele vai dizer: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Então nós podemos confiar que o Espírito Santo de Deus nos dará força para que nós possamos continuar em meio às dificuldades dessa vida. Então no capítulo 5, Paulo começa a explicar sobre a realidade da existência após a morte, ou que os outros podem chamar também de vida após a morte. Ele começa dizendo assim:
Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, ou seja, esse corpo material aqui de carne e osso, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas, né? E então ele explica que a nossa existência, a nossa alma, continua existindo após a morte, mas que de uma forma incompleta. Ele fala, não queremos permanecer nus, né, sem o corpo, mas ser revestidos de imortalidade, né? Então, quando ocorre isso? Quando ocorrer a ressurreição. Na ressurreição dos mortos receberemos um novo corpo, um corpo glorificado, imortal, indestrutível, semelhante ao dos anjos. E aí poderemos viver a existência de forma plena, né? E essa realidade ele explica aqui no capítulo 5. Depois no capítulo 6, ele fala sobre o julgo desigual, que os cristãos não devem se colocar em julgo desigual. Isso se aplica em vários aspectos. Por exemplo, uma pessoa que é cristã não deve casar com um não crente. Alguém que quer ter um sócio numa empresa não deve se associar a um não crente. E sempre procurar viver entre os irmãos, pessoas de mesma fé, para que possam ter os mesmos valores e as mesmas práticas. Porque senão certamente sofrerão algum tipo de prejuízo ignorando este conceito. Depois, nos capítulos 7 a 9, Paulo vai falar muito sobre a alegria que ele tem de pregar o evangelho, das pessoas se convertendo, da fé sendo manifestas nas pessoas em meio às tribulações, e mesmo passando a necessidade de várias coisas. E já dentro desse assunto, ele começa a exortar aos irmãos, a pedir, enfatizar que eles sejam generosos e ajudem uns aos outros por meio de contribuições para que aqueles mais pobres, mais miseráveis, possam ter o seu sustento também. E dentro desse incentivo à contribuição para socorro dos carentes, quando chega no capítulo 9, verso 6, ele diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Né? E aqui ele explica esse conceito a respeito de ofertas no Novo Testamento, na igreja. Então, nos capítulos 10 e 11, novamente, Paulo autentica o seu apostolado. Ele mostra, comprovando que ele tem todas as características, todos os pré-requisitos de um pastor, e as obras dele também autenticam isso, o seu sofrimento, as perseguições que eles passam, para realmente comprovar que ele é de fato um apóstolo. E até concluindo esse argumento, no capítulo 12, ele de forma indireta fala de si mesmo, explicando que certa vez ele teve uma visão, em que ele não sabe se no corpo ou só em espírito, ele foi levado à dimensão celeste e ali viu o terceiro céu, o paraíso, e viu coisas indizíveis que o ser humano não é capaz de compreender. É muito interessante isso. Então, no capítulo 13, ele faz algumas advertências finais e o encerramento. Então, nós chegamos na carta aos Gálatas, a última carta desse período do estudo de hoje, em que Paulo, ele também, eu até acabei não comentando as datas nos outros, né? Então, a primeira carta, todas essas cartas elas foram escritas durante a terceira viagem missionária de Paulo. Então, em 57 a 1 Coríntios, em 58 a 2ª, e em 57 novamente a carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas ela tem um objetivo principal. Os cristãos a quem foi endereçada essa carta, eles entendiam que um gentil, quando se convertia a Cristo, que ele tinha que se tornar um judeu praticante, um prosélito judeu, ou seja, que ele tinha que seguir a lei de Moisés, com todas as suas restrições alimentares, guarda de dias e todas essas questões. E Paulo escreve a carta aos Gálatas para comprovar de várias formas que a única forma de salvação é pela graça, pela fé,
e que a nova aliança em Cristo é superior à antiga em todos os aspectos. Então, todo aquele que crê em Cristo, entrega a sua vida a Cristo, ele tem que viver pela graça, não pela lei. Que a lei era inferior, era só uma preparação para que a pessoa chegasse à graça. Mas agora, vivendo pela graça, ela já está num patamar superior, ela não deve retroceder à lei ou achar que precisa da lei para ser justificada ou salva. Ele começa falando que não há outro evangelho. Não há um evangelho da graça e outro evangelho da lei. O único verdadeiro evangelho é o da graça. E ele diz assim: mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, verso 8 do capítulo 1 em diante, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. E aí Paulo conta do seu relato de conversão, que ele era um judeu, um fariseu, mas que se converteu e que abandonou a vida pela lei. Então, no capítulo 2, ele começa a falar dos eventos que desencadearam o concílio de Jerusalém, lá em Atos 15. E ele vai falando isso por todo o capítulo 2. Quando chega no capítulo 3, ele vai explicar que a salvação é pela fé, somente pela fé e não pelas práticas da lei. Né? Verso 3 do capítulo 3 em diante, ele diz assim: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, que querem agora ser aperfeiçoados pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual vocês receberam a palavra? Né? Então, no capítulo 4, ele dá continuidade a isso, mostrando que a nova aliança, a da graça, é superior à antiga e, por isso, ela veio substituir a antiga e as pessoas não precisam mais praticar a antiga. E é importante que, no verso 3 em diante do capítulo 4, ele diz assim: assim, também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção como filhos. É por isso que vocês são filhos. Deus enviou o Espírito Santo ao coração de vocês. E ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. Por ser filho, também se tornou herdeiro. E no capítulo 5, ele vai enfatizar de que aquele que é salvo pela fé deve abandonar as práticas da carne e viver pelo Espírito, que é o que nós conhecemos como obras da carne e fruto do Espírito, a partir do verso 16. Ele vai descrever as obras da carne e no verso 22 em diante vai descrever o fruto do Espírito. Isso está aqui em Gálatas. E ele encerra essas exortações finais, no capítulo 6, com exortações finais, saudação e um encerramento. Então, essa é a primeira parte das cartas paulinas. Na próxima semana, eu abordarei a segunda parte, que vai de Efésios até Hebreus. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, pela sua participação. Vamos fazer uma oração para encerrar esse estudo. Santo Deus, Pai de amor, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu me achego a Ti nesse momento em oração para pedir pela vida de todos aqueles que estão assistindo ou ainda irão assistir esses estudos, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus consolide nas mentes e corações de cada um dos que estão assistindo esse estudo, para que essa palavra seja fixada, gravada nos corações e nas mentes de cada um, e nós possamos aplicá-la de forma prática em nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Senhor. Essa é a oração que eu faço, já agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.
Quero chamar a sua atenção agora para a nossa agenda, para que você possa continuar nos acompanhando, quer online ou presencialmente. Nós temos às quartas-feiras, às 20 horas, pelo Facebook e pelo YouTube, a quarta de estudo ou as quartas de estudo. Quintas-feiras nós temos o online com o pastor, às 21 horas apenas pelo YouTube. E as celebrações do final de semana do domingo, às 10 horas da manhã, nós temos a nossa celebração, a transmissão online, e às 19 horas nós temos presencial e online. Se você quiser estar conosco, se você quiser participar aos domingos às 19 horas, está aparecendo aí na tela o 0800, você pode ligar, é um número de telefone gratuito, você pode ligar, agenda o domingo que você quer estar conosco, porque nós temos que cumprir alguns protocolos e entre eles está a limitação da quantidade de pessoas que nós podemos receber aqui aos domingos às 19 horas. Então, por gentileza, é só você fazer o contato, você vai ser muito bem atendido e com certeza o pessoal vai agendar e você também o domingo que você pode estar conosco. Sem esquecer que aqueles que não puderem estar e estão em casa vão continuar assistindo às nossas transmissões online e à noite é o culto ao vivo que também é transmitido. Quero agradecer você que tem contribuído financeiramente, tem ajudado a sustentar essa obra, podemos ajudar outras pessoas, então você que já faz parte da Batista Vila Formosa, muito obrigado, continue realmente sendo fiel, porque com essas contribuições, além de manter o nosso trabalho, nós estamos podendo ajudar outras pessoas. Você que tem nos acompanhado, é visitante, obrigado pelas suas ofertas, pela sua doação, porque também estamos conseguindo abençoar outras vidas. Eu quero agradecer a todos vocês mais uma vez por essa oportunidade. Espero que você continue conectado, que você continue participando conosco. Qualquer dúvida ou se você quiser fazer um pedido de oração ou quer uma orientação, utilize também o 0800 para que você possa deixar o seu pedido, para que o Ministério de Intercessão, os pastores possam orar pela sua vida ou possa atender você e dar uma palavra. Que Deus abençoe você e a sua família. Muito obrigado e até a próxima, se Deus nos permitir.